Então vamos começar. Hoje, estamos vivendo um momento ímpar, né, com todas as questões aí da pandemia, do Covid-19. As empresas tiveram que do dia para a noite adotar aí o home office, gerando algumas mudanças aí de mindset, fazendo com que as empresas repensem suas organizações. Com tudo isso, ainda estamos vivendo aí a era da transformação digital, empresas tentando utilizar a tecnologia para melhorar o desempenho e otimizar os seus resultados. E inserido nessa transformação temos aí o nosso RPA, Robotic Process Automation. E esse é um caminho sem volta. Hoje, aqui nesse webinar, nós vamos abordar alguns desafios que os projetos de RPA enfrentam. RPA já é uma tecnologia utilizada há alguns anos e vem ganhando força a cada dia, né? Hoje estamos vivendo aí a quinta geração de robôs, onde temos os robôs fazendo ligações telefônicas, tomando decisões através de inteligência artificial e outros processos cognitivos, além dos processos que são repetitivos. Eh, Quem não está pensando aí em utilização de RPA, na minha opinião, está atrasado e deveria estar pensando nisso. Nesse webinar, especificamente, nós não vamos tratar da parte técnica do RPA, vamos abordar muito mais aspectos gerenciais de projeto. Como entender que os colaboradores nem sempre verão com bons olhos essa iniciativa, pelo simples fato de acharem que os robôs irão tomar seus empregos e, pensando desta forma, não estão se preparando para essa nova realidade. E é totalmente o contrário. A adoção do RPA, em sua grande maioria, não tem intenção de corte do pessoal. Os robôs estão, na maioria das vezes, desempenhando atividades das quais as pessoas não gostam de fazer ou não deveriam fazer. Para ilustrar isso, em pesquisas recentes, indicam que executivos de empresas, eles estão adotando a solução do RPA, não para ter uma redução de headcount, né, não para ter corte, mas sim para ter grande produtividade e liberando as pessoas para fazer trabalhos mais analíticos e criativos, onde as pessoas são muito melhores, né. Essa é uma forma de agregar mais valor ao produto e ao serviço da empresa. E aí sim, diminuindo o custo e aumentando a satisfação do cliente, que deve ser o principal objetivo das empresas. Outra forma de agregar valor, um projeto de RPA nas empresas, pessoal, é a utilização deles em integração de software. Né? É comum existirem diversos sistemas legados nas empresas e que não se comunicam, não se conversam, né? E os projetos de integração normalmente são dispendiosos e desgastantes. Normalmente tem um custo alto e vai ocupar a TI da empresa. Nesse sentido, o RPA vem para ser um aliado da TI da empresa, né, ajudar as áreas de negócio a reagirem rapidamente às demandas do mercado, sem afetar o roadmap da TI, né, preenchendo essa lacuna aí de integração. Para demonstrar essa importância, a importância do RPA, nós trouxemos aqui alguns números, né? Numa pesquisa da Deloitte do ano passado, cerca de 8% das empresas que adotaram o RPA tiveram aumento de receita. E nessa mesma pesquisa, mostra que 24% das empresas conseguiram reduzir o custo. E ainda mais, se essa se esse RPA está associado à utilização também de inteligência artificial, esse custo é um pouco maior, né, pode chegar até 27%. Isso demonstra aí como o RPA pode ajudar no resultado final da empresa. Outros números interessantes que foram publicados, foi uma pesquisa da Fortune, que são 70% das empresas tiveram problemas de performance e escalabilidade. Então, no momento do desenvolvimento do robô, precisamos lembrar que o robô será muito mais rápido e repetirá as ações incansavelmente, né? Normalmente 24/7. Então, devemos adequar a carga que o robô produzirá com a carga do sistema legado em questão, ou iremos causar um problema de sobrecarga na aplicação. Então, isso é um ponto muito importante. A gente não está fazendo um projeto de RPA para fazer teste de performance ou para saber se o sistema legado vai aguentar ou não. Na verdade, eu estou fazendo um projeto de RPA para utilizar a ação o máximo possível do meu recurso existente. Tá? Outro número é que 69% das empresas tiveram problemas em definir as regras que iriam guiar o desenvolvimento e ações do robô. É muito importante ter essas regras muito bem definidas para automatizar. 61% tiveram problemas em ter um controle efetivo do robô, e as operações não estavam maduras o suficiente. Então, nesse caso, nesse exemplo, muito provavelmente o corpo operacional não estava preparado.
não tinha maturidade suficiente para trabalhar com robô. Então esses são alguns números aí para demonstrar a importância do RPA e alguns problemas que a gente pode ter no RPA. E como todo projeto, gente, um projeto de RPA, ele também tem os seus desafios, né. Eles normalmente são executados por áreas de negócio, com apoio da TI e ajuda de um parceiro externo. Por isso é importante que as áreas envolvidas com o projeto saibam dos desafios e como transpô-los. Esse slide tem mais alguns números aí, que a gente pode comentar, que de 30 a 50% dos projetos de RPA fracassam. Muitas empresas só percebem que não têm maturidade suficiente ou precisam de alguma capacitação da equipe quando o projeto já iniciou. Capacitar as áreas envolvidas e mudar o mindset das pessoas é um fator que influenciará muito no resultado do projeto. Falta de regras claras pode ser um fator para que 87% dos robôs tenham tido alguma falha. Saber definir o processo certo também é um ponto que vai maximizar o retorno desse projeto de RPA. Não achar que o robô irá, como mágica, resolver tudo sozinho. Somente 39% dos entrevistados falaram que entregaram o robô dentro do prazo. Veja só esse número. Metade das empresas entrevistadas na pesquisa da RPA e Digital Transformation Report achava que a implementação seria mais simples do que realmente foi. Então, como vocês podem ver, existem vários desafios aí que devemos transpor, né. E hoje nós vamos aqui abordar 5 analistas do projeto que temos que evitar ou mitigar ao máximo, né. Nós passamos por esses desafios aí no nosso dia a dia, e aí decidimos estar dividindo isso aí com vocês, e escolhemos essas 5 aí, onde vamos expor com mais detalhes. Vou deixar agora vocês com o Mário e volto no final da apresentação para as dúvidas e perguntas. Bom, pessoal, a primeira armadilha é acreditar que a automação só depende da área de negócios, tá? A gente entende que a área de negócios é a que é mais impactada pelo surgimento do RPA e pelo processo de RPA. Mas isso não significa que outras empresas não precisam estar envolvidas, né? Ou lembrar que todo RPA, toda automação funciona em um computador. E se funciona no computador, a gente tem que envolver TI, tá? Eh, Além disso, a gente vai ter que sempre falar sobre governança, segurança e compliance, né? Sendo que, pra você ter uma ideia de como governança é um assunto complexo quando a gente trata de RH, segundo uma pesquisa da PwC, só 50% das empresas tem uma política já desenvolvida para isso, para tratar de RP de governança de RPA, tá? E os projetos de RPA, eles não vão ficar restritos somente em uma das partes da área de negócio. Elas vão envolver outras áreas, tá, e inclusive áreas administrativas da empresa, né. E aí a gente vai ter que ter alguém que vai ser o controlador do uso de máquinas e licenciamentos, né. Então temos que sempre pensar que a TI tem que estar envolvida. Isso não significa que a TI ela tem controle sobre os projetos, tá. O projeto pode ficar no controle da área de negócios. Por que que a gente pensa desse jeito? A gente pensa desse jeito porque a TI, ela geralmente já está sobrecarregada, tá. Ela já tem muitos projetos, ela já começou muitas coisas, ela já tem que dar suporte em muitas coisas, tá, para o funcionamento da empresa de uma forma geral, certo. Além disso, a TI ela tem, um número limitado de funcionários. Se ela separar pessoas para aprenderem a trabalhar com RPA, né, mesmo que ela contrate alguém, vai demorar muito mais tempo para essa pessoa ter um conhecimento sobre todo o processo das áreas de negócio, para começar a desenvolver, né, do que se ela tiver uma ajuda de uma assessoria externa, por exemplo, tá. A TI, ela geralmente tem uma tendência de priorizar aquilo que ela conhece, né. Daquilo que ela tem know-how. E além disso, há muitas empresas, né, que, possuem, um backlog já pré-definido de projetos, né, imutável, né. E
o RPA, a automação, ela é muito dinâmica. Ela tende a acontecer com muito mais rapidez, muito mais fluidez que os projetos tradicionais de TI, tá? Eh, uma dica aqui, tá, é a gente ter um centro de excelência dentro da empresa, envolvendo pessoas de diversas áreas, tá? Não só da área de negócios, não só da TI, mas de, se possível, pelo menos uma pessoa de cada área da empresa, tá? Que ela vai ter um conhecimento geral sobre o processo de implementação e de desenvolvimento de um RPA, tá? O que que isso ajuda? Quando a pessoa tem um conhecimento básico, ela consegue definir com mais facilidade, com mais propriedade, quais são os processos que podem ser automatizados e quais que vão levar mais tempo, quais vão levar menos tempo, né? Ajuda a definir muito mais rapidamente quais são os projetos que são, podem ser prioridades, tá? Isso dentro de um grupo de trabalho, né? É possível definir diversos projetos e diversas prioridades, né? Facilitando assim a implementação e a velocidade e agilidade dos projetos, tá? A segunda armadilha é exatamente não utilizar uma abordagem ágil nos projetos de GTA, tá? E aqui a gente tem que deixar claro que a abordagem ágil ela não é só no desenvolvimento, tá? Ela é em todo o projeto, começando na seleção, no levantamento de requisitos, na definição de quais são os processos, até a implementação, tá? A gente tem que priorizar aqui, principalmente quando a gente está começando a trabalhar com RPA, os projetos são mais simples, os processos são mais simples, tá? Esses processos simples, eles geralmente se traduzem em um ganho mais rápido para a empresa, né? O que acontece muitas vezes é que uma pessoa quer priorizar a área de negócios ou a área dela, ela escolhe um processo que com certeza vai trazer muito retorno, mas que, por outro lado, vai demorar muito mais tempo a ser implementado, né? E isso muitas vezes a conta não fecha. Então, quanto mais projetos de RPA você tiver, mais rápido você vai ter retorno. E sim, você não pode simplesmente se prender no simples, a gente vai também trabalhar os complexos. Mas isso tem que ser, depois que os primeiros projetos já começaram, fica muito mais fácil, tá? Porque a primeira implementação, ela geralmente traz vários desafios, tá? Vamos se concentrar em entregas pequenas e rápidas, que têm um valor mais rápido, trazem valor mais rápido, né? E permitem também conversões de ajustes com mais velocidade, tá? Lembrando que no projeto, numa abordagem ágil, a pessoa da área de negócios, ela vai estar envolvida o tempo todo no processo, tá? E ela tem que ter essa dedicação, e ela tem que saber que ela tem que ter essa dedicação. Não é como um projeto tradicional, que você define o projeto, as prioridades, passa isso para o desenvolvedor e só vai ver no final do projeto quando estiver pronto, tá? Vai pa A participação do PO, ela do Product Owner, tem que ser integral, tem que ser em todos os momentos, tá? Mais uma vez eu falo aqui que é importante que a abordagem ágil ela aconteça em todos os momentos, do levantamento de requisitos até o final da implementação, né? Até o término da implementação, tudo tem que ser ágil. Bom, aqui a gente, a terceira armadilha é tratar a RPA como uma plataforma que só entrega ações humanas, tá? Mas antes de começar isso, a gente tem que definir o que que é inteligência, tá? A inteligência, ela pode ser definida como uma estrutura de pensamento, tá? E ações. Estrutura bem definida de ações e pensamentos, tá? E aí, a gente não pode pensar em automação, em inteligência artificial, se a gente não pensar em uma estrutura bem definida, tá? E se for eh, bem definido o processo, é possível de ser automatizado, tá? E não só é possível de ser automatizado, como é possível que também se aplique uma coisa de inteligência artificial, se for o caso, tá? Eh, Lembrando que a automação ela não serve para
fazer uma orquestração de ações humanas e automatizadas, tá? Para isso, a gente precisa de uma ferramenta muito mais específica, chamada de Intelligence Business Process Management System, tá? O que significa essa sopa de leite de PMS? É, é uma ferramenta que ela permite que as ações humanas e robóticas sejam controladas de uma forma mais organizada, tá? Existem algumas ferramentas que já é no mercado desse especificamente para isso, tá? E isso é uma tendência muito grande. A Gartner coloca a hiperautomação e o BPMS como uma tendência agora para os próximos 10 anos, só que ainda está bem no começo, tá? É, então, se a gente pensar aqui, tá, em forma de inteligência artificial de automação, o que a gente tem que lembrar é de processo bem definido. Se você tiver a possibilidade, por exemplo, de passar o seu projeto, o seu processo, por um aprimorador, por um sistema de aprimoramento, né, por uma metodologia de aprimoramento, como por exemplo o Six Sigma, né, ou pelo projeto, pode passar por um Lean também para fazer uma definição melhor dos recursos, né, que você está precisando utilizar. Isso também vai trazer benefício porque você vai eliminar etapas do RTA que eles não são necessários e o valor vai ser maior, tá? Aqui a gente vai, quando a gente fala assim de uma plataforma que integra só integrações humanas, né, para RTA, eu tenho que lembrar aqui do caso do concurso, que foi um projeto que a gente desenvolveu para um cliente nosso que reunia tanto automação quanto inteligência artificial para trabalhar dentro do sistema concurso, tá? Para trabalhar, para automatizar a etapa do sistema concurso. O sistema concurso é um controlador de despesas, né? Permite que uma pessoa da empresa faça a aplicação dela demonstre quais foram as despesas que ela teve. Isso passa por uma aprovação de analista, de gerência, talvez, se for o caso, tá? E aí já vai diretamente para o sistema do SAP para fazer o agendamento do pagamento, por exemplo, tá? Eh, esse caso foi interessante porque a gente consegue entender, né? A gente teve que usar tanto inteligência artificial quanto automação, né? Mas a gente consegue entender por que processos bem definidos permitem que você faça esse tipo de coisa, tá? Qual que era a ideia? Não era eliminar totalmente o uso de humanos. Porque existem casos de projetos, de despesas, que precisam passar por uma aprovação humana, tá? Eh, a ideia era tirar a carga de trabalho, tá? Então como que foi feito isso? Primeiro foi levantada uma métrica para entender quais eram os as despesas que davam ocupavam mais parte do tempo do analista, tá? Aí chegamos a uma conclusão de que 80% mais ou menos eram ou despesas de hotel ou de pequenas despesas. Ou seja, 2 coisas que ou já tinham aprovação prévia de gerência, tá, ou que não precisavam de aprovação prévia de gerência. E tinham regras bem definidas de como que precisava ser feito, tá. E é por causa dessas regras bem definidas, a gente conseguiu fazer a automação, tá. A gente usou inteligência artificial aqui nesse caso para fazer extrair os dados das notas, de recibo, tá. A gente usou uma abordagem diferente da que é a tradicional de análise de documentos desse tipo, tá, porque a gente não separava a documentação de acordo com um conjunto de modelos, tá. O nosso, modelo de inteligência artificial, ele conseguia extrair os dados, tá, de qualquer tipo de documento, podia até ser escrito à mão, a gente conseguia, eh, extrair os dados, tá.
só é possível também porque os dados, a gente tinha um modelo de comparação, tá? Como tem lá no concurso, qual é o valor, qual é o CNPJ da empresa que está, ou CPF da pessoa que está é, fornecendo aquela nota, etc. A gente tinha como fazer essa comparação com os dados que estavam na nota, tá? Mas é interessante a gente notar que a gente conseguiu, com esse case, liberar as pessoas, os analistas, para efetivamente fazer a atividade que eles precisavam fazer, que era analisar as despesas que eram mais complexas, que as que não tinham tido aprovação anterior de gerente, por exemplo, ou que tinham um valor muito alto, tá? É, e casos excepcionais, tá? E não serve para substituir a pessoa, mas permite que a pessoa tenha mais tempo para trabalhar em coisas que são mais importantes. A quarta armadilha eu chamo de definir o processo de ouro, né? E o que significa esse processo de ouro no final das contas, né? Na verdade, o que acontece é que muitas empresas, elas se baseiam ou elas definem que o projeto de RPA delas, ou o futuro do projeto de RPA delas está atrelado a uma POC ou a um primeiro processo a ser automatizado, tá? Qual que é o problema disso? O problema é que, primeiro que a POC, ela dá uma visão muito fragmentada, né, do todo. Geralmente, a POC é feita de uma parte do processo ou de um processo muito simples, tá? Assim como se pensar numa primeira implementação, ela geralmente vai ser um processo bem simples, né? Daí, se você começar num processo muito longo, você não vai ver o final dele, tá? Dificilmente você vai conseguir fazer a implementação de um processo muito longo, porque a expectativa com a RPA é que o retorno seja rápido, né? Se você demorar 3 meses para entregar um RPA, não vai funcionar, tá? O problema, não, é que essa visão fragmentada, né, ela acaba se tornando uma barreira na hora da implementação, tá? E também, assim, a gente não pode deixar a definição de todo o projeto de implementação eh, estar baseado simplesmente em um processo, né? Esse processo ele não pode ser tão importante assim para definir como vai ser o projeto de implementação de RPA, de implementação de RPA na sua empresa toda, né? Eh, a gente tem que pensar que se você não tem ainda um plano de automação para sua empresa, você já está atrás. Porque uma pesquisa não, desculpa, um relatório da Gartner do ano passado mostra que se a empresa não tiver a maior parte dos seus processos repetitivos, automatizados até 2022, ela está sujeita a não ser competitiva, tá? Não poder funcionar mais. Ela não vai ter capacidade de competir com as empresas que estão no mercado, tá? Que estão automatizando muito e muito rapidamente, tá? É, outro problema aqui é que a gente tem a tendência de subestimar, tá, o primeiro projeto, tá? Então, geralmente, ele é baseado num processo que é muito, muito simples, né? Ou porque é uma POC, ou porque é o primeiro projeto da empresa e tal. E esse projeto muito simples, às vezes ele não traz o retorno nenhum por ele mesmo, né? E precisaria ter outras coisas acompanhando ele para poder trazer o retorno. Então a gente não pode simplesmente basear num projeto, num processo para definir um projeto de automação da empresa, tá? O principal motivo de eu chamar esse de processo de ouro, tá? É porque geralmente ele tem um dono, tá? E se ele tem um dono, ou, ou se você deixa a definição do seu projeto de RPA na mão de um processo baseado num processo só, que tem um dono só, esse dono que define efetivamente como será o processo de RPA da sua empresa, tá?
De novo, o ideal é a gente sempre trabalhar com um conjunto de pessoas, um conjunto de áreas, tá? Para que todas elas recebam benefício da RPA rapidamente, tá? Então, quando a gente fala aqui que eh, esse processo de ouro é um problema, é porque eh, muitas vezes as pessoas não sabem como priorizar, né? 40% delas não sabem qual é o primeiro, como priorizar as iniciativas de automação, né? E o outro problema é que ou elas focam num processo muito simples, ou elas vão focar num processo que é super complexo, tá? Se for um processo super complexo, dificilmente ele vai conseguir chegar ao final e mostrar o retorno dele dentro do período que é esperado para um RPA, tá? Eh, o envolvimento de ambientes legados também é um complicador, né? Geralmente eles não estão otimizados ou não estão prontos para serem passarem por um processo de automação, né? Isso é um problema muito grande. Eh, o negócio para você definir qual o melhor processo, né, a ser automatizado é ter uma métrica bem definida, tá? Só que muitas vezes a gente fala: "Eu tenho uma métrica para medir esse processo, e como eu faço para comparar minha métrica desse com outro processo?". Então eu gosto de falar que a gente pode utilizar sempre a regra de Pareto, tá? Pensar que 20% desses processos vão corresponder a 80% do tempo, né? E por outro lado também a gente pode ver que 20% dos processos correspondem a 80% do ganho, né? Então a gente tem que focar muito nesses processos, tá? Que trazem benefício mais rápido, tá? Isso não quer dizer que, de novo, né, não quer dizer que a gente tem que ficar só numa coisa muito simples, tá? Ou em pequenas coisas. Pode ser processos mais complexos. Só que tem que ter essa noção de que o benefício vai demorar muito mais para vir, porque o processo complexo demora muito mais para ser implementado, né? Avaliar esses benefícios é importante. Às vezes vale muito mais a pena eu trabalhar em 6, 7 pequenos processos do que trabalhar num processo grande que vai ocupar o mesmo período de tempo, tá? Eh, até o vai falar nessa última parte sobre, subestimar a implementação, tá? E que tem alguns números que analisam os projetos de RPA e a gente consegue entender que, por exemplo, 50% do das empresas que estão implementando ou implementaram algum projeto, acharam a parte da implementação a parte mais difícil, tá? 83% delas, que já começaram a utilizar alguma automação, entenderam que a implementação é onde o processo tem que ser melhorado, ok? A implementação geralmente é um lugar onde é a parte onde os problemas começam a aparecer, tá? Mesmo que tudo tenha sido feito corretamente, enquanto não houver implementação, a gente não vê o ganho, né? Então, é a parte principal do processo, tá? Normalmente a gente volta, que quando a gente tem pessoas capacitadas, tá? Com um mínimo de entendimento sobre como é o processo de RPA, tá? O projeto ele corre muito mais facilmente, ok? Eh, essa esse treinamento, essa capacitação, ela permite que a gente não sofra os impactos, tá, de falta de uniformidade, falta de definição ou falta de controle do processo, tá? E também, permitem que o projeto funcione da maneira que deve funcionar, que é seguindo uma metodologia ágil, tá, um modelo mais ágil, tá? Eh, a gente tem que lembrar que se o processo todo não for uniforme, bem definido, bem controlado, a implementação não vai ser boa, né? E aí também a gente vai ter um problema com o retorno, tá?
tenha em mente que a primeira automação e a primeira implementação, ela vai tomar mais tempo, tá. Geralmente é nessa parte que começam a se discutir sobre compliance e licenciamento ou governança, tá, e governança. Então é uma parte que vai demorar mais por ter definições, tá, principalmente na primeira automação, tá. Planejar isso, planejar desde o primeiro momento a automação é essencial. E aqui a gente não está falando, simplesmente de, eh, estimar. A gente tem que estimar algumas coisas, obviamente, mas a gente tem que levar em conta os padrões das empresas, tá. Se na empresa, para TI, resolver um problema de, licenciamento, ela deve falar com compras, e compras tem que fazer um processo que vai demorar 3 meses, e tem que começar a pensar no projeto com pelo menos um prazo de 3 meses de antecedência para dar tempo de compras efetivar, né, terminar a parte dela e devolver isso para TI, tá. Não adianta a gente fazer todo o projeto, chegar até o final e chegar na parte da implementação e falar: "Ah, então agora tem que passar por compras". Você não vai ver o benefício disso, tá. Aqui a gente tem uma questão que está relacionada ao tópico anterior até, né, do processo de ouro, né, que é empresas em que a automação ela tem só uma pessoa que é responsável, né, e que ela é a única controladora, né, ou pelo menos pode ser também, nos casos acontece, da empresa ter só uma pessoa responsável por implementação, tá. Isso faz muito atraso, tá. Você imagina então, por exemplo, que a pessoa fica doente, ela fica uma semana fora. Ah, uma semana parado, né, uma semana que você não consegue fazer nada. Então tenha equipes responsáveis por 2 coisas, né, não deixe tudo na mão de uma pessoa só, tá. Porque enquanto, mesmo que as pessoas tenham especialidades, tá, se você tá dentro da empresa, às vezes você consegue resolver, alguma coisa que outra pessoa deveria estar resolvendo, né. Então tenha uma equipe, não deixe tudo na mão de uma pessoa só. Para finalizar, né, pessoal, a gente tá com aqui, alguns os recados, vamos dizer assim, né. Eh, Ninguém te conta, mas um projeto de RPA, no final das contas, é um projeto de TI, tá. A diferença é que tem que ser numa abordagem ágil e o envolvimento e as definições estão muito mais atreladas à área de negócio do que com a área de TI da empresa, tá. Pra funcionar, ele precisa do envolvimento de diversas pessoas, ok. O PO, o Product Owner, é essencial no projeto de automação, tá. Sem ele, muitas definições, demoram demais para serem tomadas isso atrapalha o projeto como um todo, tá. A gente precisa ter bem definido quais são os resultados que você espera alcançar com aquela automação, tá. Isso implica em ter métricas sobre como o processo é feito também, ok. A gente não fala, mas, obviamente se você tem um processo que vai acontecer só uma vez por ano, ele não é o melhor processo para ser automatizado, talvez no começo. Ele pode até ser automatizado e, né, deve ser automatizado, se for possível, se ele for repetitivo, manual, tá. Mas o melhor processo para ser automatizado é o que acontece todo dia, né. O que acontece todos os dias, e é manual, é repetitivo, ele é ideal para ser automatizado, tá. O que acontece uma vez por ano, ele deve ser automatizado, mas ele não pode ser o primeiro, ou não deve ser o primeiro, tá. Definição do processo, tá. E nesse caso a gente quando a gente fala de definição, a gente fala não só de, a pessoa que faz ela sabe o que ela está fazendo, tá. Definição no sentido que
quem tenha por escrito informações, tenha um mapeamento desse processo, né? É super importante, tá? Para que a gente saiba quais são as partes que vão estar sendo afetadas e quais são os sistemas, ok? Por último, mas não menos importante, uma coisa que acho que tem que deixar bem claro aqui, é que tem que colaborar com diversas áreas, inclusive com TI, tá? Eh, essa colaboração, ela é essencial, tá? Porque aí a gente consegue entender quais são as melhores oportunidades, né? E quais são as variáveis que influenciam mais nesse projeto, no projeto de automação, ok?